Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos começar a leitura da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas. Embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos, seu esplendor majestoso. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse: "Este é meu filho amado, que me dá grande alegria." Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muito atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus.
Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que texto profundo! Não temos como abordar tudo aqui, mas há um ensinamento que penso ser muito valioso e devemos focar. Pedro deixa muito claro que fomos eleitos e chamados. Essa é a grande promessa que recebemos em Cristo. Nele fomos eleitos filhos e chamados para a família. Isso é sensacional. Eu entendo que o texto diz que é esta eleição e chamado preciosas promessas que nos permitem participar da natureza divina e escapar da corrupção humana. Eu não tenho como dimensionar o quanto isso é imensamente extraordinário para mim. Mostra a ação soberana, exclusiva de Deus. Mostra que, a despeito de nossa natureza, Ele nos escolhe e compartilha conosco a sua natureza divina. Não por nossa capacidade, força, motivação ou alguma virtude que tenhamos em nós mesmos, mas pelo seu poder e escolha. Isso é imensamente constrangedor, isso é imensamente feliz para nós. Devemos nos constranger reconhecendo essa condição e o favor recebido. Não há espaço para soberba, orgulho ou vaidade nesse processo. Ele nos escolheu, não porque éramos bons, mas porque Ele é infinitamente bondoso e misericordioso. Devemos nos alegrar reconhecendo a graça oferecida como alguém que recebe um presente delicado, inestimável, muito valioso. Não há espaço mais para tristezas, descontentamento ou ingratidão. Ele nos chamou, não porque merecíamos, mas porque Ele é infinitamente generoso e perdoador. Porém, percebemos que muitas vezes, mesmo diante da verdade do Evangelho, tropeçamos. Como assim? Como após ter sido levantados por Ele, conseguimos cair? Pedro nos explica: mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam estas coisas e jamais tropeçarão. Pedro diz que se recebemos a eleição e o chamado e não nos esforçamos para nos desenvolver, seremos como cegos que veem limitadamente e se esquecem de seu débito perdoado. Aqueles que receberam a eleição deveriam trabalhar arduamente para se desenvolver e, de alguma forma, estar à altura daquilo que já recebeu. É assim que eu entendo esse texto. E o que deveríamos fazer, então? Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nestas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que devemos nos desenvolver nestes aspectos. Mais fé, entendimento do Evangelho, as boas novas do perdão recebido. Mais excelência moral, caráter íntegro.
mais conhecimento, relacionamento íntimo com o Senhor, mais domínio próprio, inteligência emocional derivada das realidades eternas, mais perseverança, não retroceder em tempo algum, mais devoção, obediência e submissão à vontade de Deus, mais fraternidade, vida em comunidade, um nós com os outros filhos, mais amor, entrega total e totalmente desinteresseira. Se nos esforçarmos ao máximo em viver estes acréscimos diários e contínuos, seremos mais produtivos e úteis, o que nos ajudará a nunca tropeçar. O quanto você diria que você está se esforçando diante da realidade que você é um escolhido de Deus? Senão não estaria ouvindo até agora, não é mesmo? O quanto você tem se dedicado a crescer no conhecimento completo de Deus e produzido tudo isto em sua vida. De 0 a 10, o quanto você está dedicado a desenvolver-se, a crescer e se aperfeiçoar cada vez mais no chamado de ser filho de Deus. Sabe, o filho primogênito, ele recebeu do pai algo extraordinário. Pedro 1,17 vai dizer: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Me parece que esse é nosso alvo, dar alegria ao nosso Pai. Ele não nos manda embora quando não conseguimos, mas certamente, se formos adotados, queremos a cada dia nos empenhar e nos desenvolver. Por isso, que todos nós possamos refletir hoje sobre a nossa responsabilidade de filhos. Por isso, desenvolva-se. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.